dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. Quero dar o parabéns para vocês pelo ingresso na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Dizer que é uma honra ter vocês conosco, fazer parte desse grupo super animado, esse grupo que está sempre inquieto, pensando coisas novas, pensando coisas diferentes. E é muito bom ter vocês conosco. Hoje a gente vai ter a aula inaugural do professor Oscar Vilhena Vieira, nosso diretor e também um dos fundadores da escola. Não parece, né? Porque, né? E, bom, vocês já devem saber, professor de Direito Constitucional, uma grande referência, não só na área de Direito Constitucional, mas também na área de Direitos Humanos. Tem trabalhado com esses temas não há muito tempo, não é? Pedi para que ele desse essa aula inaugural para vocês, e ele, depois de alguma resistência, aceitou. Então, com vocês, professor Oscar Vilhena. Bom, obrigado. Então, em primeiro lugar, depois eu explico por que eu resisti, mas não é porque eu não estou querendo trabalhar, não. Mas, em primeiro lugar, eu queria dar enorme parabéns a vocês. Eu sei o quanto é árduo o processo para chegar a essa escola, né? O quanto esse vestibular é competitivo. Eu tenho uma filha que está entrando na idade de vestibular e, portanto, eu sei exatamente o que vocês passaram, né? E a felicidade que vocês devem estar vivendo por ter conseguido realizar o sonho de entrar numa boa escola. Poderiam ter entrado em outra, provavelmente vários de vocês aqui entraram em outras escolas e tomaram a decisão de vir para cá, tá? Então, junto com os meus parabéns, tem também eu gostaria de expressar um enorme agradecimento. No momento em que vocês decidem vir para cá, em alguma medida vocês expressam uma grande confiança nesse projeto, tá? E isso, para nós, é motivo de enorme felicidade, mas também de uma tremenda responsabilidade. Desde o momento em que nós criamos essa escola de Direito, e isso se deu no início dos anos 2000, só para que vocês tenham uma ideia, naquela época o Brasil tinha 848 escolas de Direito. Hoje ele tem 1.334, tá? Pelo menos nos dados de ontem, né? Pode ter mudado aí nesses últimos minutos. E, evidentemente, que uma pergunta que se deve fazer a uma instituição que não tem fins lucrativos, que não tem dono, né? Por que raios fazer uma escola de Direito num país que tem tantas escolas de Direito, né? Só para que vocês tenham um padrão de comparação, os Estados Unidos, que tem uma população maior do que o Brasil, tem um índice de litígio também maior do que o do Brasil, tem 220 escolas de Direito, tá? Os países que têm um número muito grande são a China, que é imensamente maior do que o Brasil, está se capitalizando e, portanto, tem que inventar essa profissão, tem 600 escolas de Direito, né? O México é um país que compete com o Brasil, tem cerca de 900 escolas de Direito, e, portanto, tem os mesmos problemas do Brasil, ainda que seja um pouco menor, talvez até per capita, o México tenha mais escolas de Direito do que o Brasil. Por que raios, então, nós criamos uma escola de Direito? A percepção, naquele momento, aquela distinta figura que está ali na galeria dos ex-diretores, o professor Ari Oswaldo Matos Filho, que vocês vão ver todos os dias, ele tem a sala dele aqui, ele tinha uma percepção muito clara de que o Brasil entrava, no início do século XXI, num processo de mudança muito profunda. Uma mudança que, naquele momento, era vislumbrada pela globalização, em que medida o mercado externo e a relação desse mercado externo com o mercado interno iria impactar de forma profunda a profissão jurídica, ia impactar o direito, o próprio direito, a ideia de direito, enquanto fruto de uma ação soberana do Estado, ela iria entrar em erosão e nós teríamos que lidar com um direito cada vez mais globalizado. E, por outro lado, também ele percebia que a profissão jurídica demandava um grau maior de interlocução com outras esferas, com a esfera econômica, em especial,
e com a esfera pública, né? Então, nós tínhamos uma dupla ideia aqui desde o primeiro minuto em que decidimos fazer essa escola. O mundo exigia um novo tipo de jurista, né? Um jurista muito menos paroquial, um jurista, portanto, capaz de compreender as dinâmicas internacionais e o modo como elas impactam a nossa vida, mas também um jurista que fosse capaz de resolver problemas cada vez mais complexos nas diversas órbitas, né, na órbita do mercado, na órbita pública, de um Estado que estava também passando por um processo de reforma e que, portanto, conjugasse outras gramáticas que não apenas a gramática jurídica. Ele precisava saber compreender o impacto da sua ação do ponto de vista econômico, o modo como o Estado se comporta. Então, nós tínhamos dois binômios, globalização e interdisciplinariedade, né? Mas logo nós percebemos o seguinte, que para que nós formássemos essa nova geração de juristas, que o Roberto e eu temos chamado insistentemente, não de operadores de direito, né, porque operador é uma noção de uma tarefa repetitiva, de algo que é sabido e você simplesmente vai lá e aperta a porta, mas de arquitetos de soluções jurídicas para problemas complexos. Essas pessoas, além de serem menos paroquiais, além de conjugarem outras gramáticas que não apenas a gramática do direito, elas também precisavam, elas também tinham que ter uma enorme capacidade analítica. O que significa? Saber pensar. E com a velocidade com que esses processos caminham, ela precisava saber pensar de uma maneira extremamente sofisticada, né? E aí um pouco a consequência do ponto de vista acadêmico foi uma mudança das disciplinas, ou seja, é um ensino totalmente baseado na participação do aluno. Vocês têm que saber construir as soluções, porque daqui a 10 anos, né, se hoje eu vou apresentar a Constituição, eu não tenho a menor ideia se essa Constituição estará vigorando, se o Código Civil estará vigorando. Vocês vão ter que ter uma capacidade enorme de se reprogramar ao longo das suas vidas. Nesse período de um pouco mais de uma década e meia, nós também assistimos um terceiro elemento, né, que entrou nisso, que foi a revolução da tecnologia, né, desde o aspecto da tecnologia da informação até biociência, neurociência, e tudo isso também gera uma mudança no paradigma fundamental pela qual nós pensamos o direito ao longo de 2000 anos. Né? Toda a ideia de direito é baseada na noção de que cada um de nós tem free will, livre vontade. Nós definimos a nossa conduta a partir de uma série de elementos, entre eles a norma. Eu, sabendo que a norma estabelece aquele tributo, eu posso decidir pagá-lo ou não pagar, né? Hoje, o que a neurociência questiona é se nós, de fato, temos essa capacidade de escolha, ou, pelo menos, se essa capacidade de escolha é tão grande como o Roberto imaginava, um homem das cavernas, o modo como ele imaginava que isso acontecesse, né? Então, nós estamos num processo de uma enorme mudança. Não temos medo desse processo de enorme mudança. O que nós temos é que estar atentos para podermos, em colaboração com vocês, construir um ensino que lhes habilite a serem o mais autônomos possível e a conseguirem navegar nesse mundo que vai acontecer aí fora e que na vida de vocês vai se transformar muito, né? Eu costumava também, para usar ali o meu querido amigo Ari Oswaldo, ele ficava muito preocupado com isso, né? Com esse processo de transformação, eu dizia, Ari, não fique tão preocupado, porque quem vai resolver os problemas desse mundo em transformação são jovens em transformação, né? Então, é evidente que é muito mais aflitivo para mim entender a revolução tecnológica, o seu impacto sobre o direito, do que será para vocês que já conjugam naturalmente essa língua. Vocês falam essa língua de uma forma distinta que eu falo como uma terceira, uma quarta língua, tá? Então, não se preocupem, mas isso vai exigir de cada um de nós um pacto de mútuo respeito, de mútua colaboração, né, e de um enorme envolvimento. Então, parabéns, sejam bem-vindos, e o sucesso dessa escola é se vocês, quando saírem daqui, primeiro,
tiverem tido uma passagem que seja frutífera, especialmente que vocês sejam muito felizes aqui, mas que ao saírem daqui se sintam muito fortalecidos. E fortalecidos significa ter a capacidade, a coragem de tomar as decisões que vocês entenderem necessárias para realizar as suas ambições. Não é? Que a escola contribua para que vocês deem sentido à vida de vocês. Isso pode parecer um pouco autoajuda, né? Mas dar sentido é fazer aquilo que, de fato, ninguém te ensina, ninguém te orienta, você que encontra qual é o sentido da sua vida. O máximo que nós podemos fazer é habilitá-lo para que você dê vazão ao desejo de realizar uma vida significativa, né? Uma vida significativa nos seus lares, uma vida significativa nas suas profissões, uma vida significativa do ponto de vista público, né? Esse país precisa imensamente de pessoas que contribuam para a construção de uma solidariedade mais justa, de uma solidariedade mais equitativa. Tá? Então, é isso, esse é o meu compromisso, acho que é o compromisso do Roberto, é o compromisso de todos nós com vocês. Parabéns, divirtam-se e trabalhem. Tá? Bom, por que eu estava resistindo? Porque quando eu estava nos Estados Unidos, quando o Roberto me ligou, você não quer dar aula inaugural? Eu falei, não faz nenhum sentido, o diretor não pode dar uma aula inaugural, né? Porque isso parece uma coisa autoritária, meio de Mussolini, né? Daí ele falou, não, de forma alguma não vou dar. Mas, enfim, como ele manda em mim, ele e a professora Adriana juntos, então, mandam de forma definitiva. Disseram, olha, nós temos um problema central no Brasil hoje, que é uma crise de natureza constitucional, você vem estudando isso há algum tempo, talvez seja simpático, a gente pode até mudar o nome, não ser aula inaugural, ser uma aula inicial, etc., não importa. Então, isso é uma aula, ponto. Né? Uma aula, aliás, muito incomum, porque se fosse uma aula de verdade, eu não estaria falando aqui há 10 minutos já, sem fazer qualquer interrupção, vocês é que estariam falando. Então, é uma aula incomum, tá? Onde eu vou partilhar com vocês um pouco da discussão a respeito desses 30 anos de Constituição. Né? Por coincidência, eu sou formado em 1988. Né? Portanto, eu vivi durante a faculdade todo esse processo que eu vou narrar para vocês, o processo da transição, o processo da luta pela Constituinte, o processo da elaboração de uma Constituição e, dali para frente, todas as virtudes e vícios que esse documento tem e de que modo nós chegamos hoje aos 30 anos. Né? Não sei, tinha um meme por aí, eu recebi isso, achei muito divertido, que é um aluno que chega para um professor e fala, professor, você que já leu a Constituição até o último parágrafo, no final, o país morre ou não? Então, um pouco do que eu gostaria de brincar com vocês aqui hoje é, afinal, esses 30 anos valeram a pena ou não? Afinal, esses 30 anos e a Constituição contribuiu para que nós entrássemos nessa crise múltipla que nós estamos entrando, ou o responsável e os responsáveis por essa crise são outros, apesar da Constituição. A Constituição é que impediu que essa crise tivesse já desaguado numa catástrofe muito maior, numa interrupção do regime, numa quebra do regime. Né? Então, um pouco essa discussão que eu gostaria de ter com vocês. Né? E, a partir de 3 perguntas razoavelmente simples, mas que têm respostas que não são tão óbvias assim. Né? Por que raios nós precisamos de uma Constituição? Né? Qual que é a razão pela qual, a partir, pelo menos, da Revolução Americana e da Revolução Francesa, qualquer nação que se organize estabelece uma Constituição? É natural. E não precisam ser nações democráticas. A Constituição tem um significado emocional tão positivo, como liberdade, como democracia, como justiça, que nós associamos ela, né, a algo positivo. Então, se vocês forem pegar todos os processos de transição, na África do Sul, no fim do apartheid, na Índia, depois do fim do colonialismo inglês, na Alemanha, depois do fim do nazismo, no Brasil, depois do regime militar, a primeira coisa que surge após a derrocada desses regimes autoritários é a necessidade de se
reconstitucionalizar. Por que isso? Será que a nossa caixa de ferramenta institucional não tem nada de mais sofisticado? Nós continuamos a fazer aquilo que se fazia há 200 anos, que o velho Madison, o Jefferson, o Washington faziam. Eles fizeram uma invenção tão especial. Eu imagino que todas as agruras que a humanidade passa, nós temos soluções que vão se modernizando. Eu imagino que quem tinha um câncer em 1789 não curava da mesma forma que nós curamos esse câncer hoje. Só para ter uma ideia, o Washington, o famoso, ele andava com uma dentadura de madeira. Essa era a solução para a falta de dentes em 1786. Por que nós conseguimos evoluir tanto na ciência dentária e na ciência política, na ciência jurídica, nós continuamos utilizando a mesma ferramenta? Eu acho que essa é uma pergunta válida. Por que nós ainda utilizamos? Será que daqui a 200 anos nós continuaremos utilizando isso? Primeira coisa que me parece importante é a questão que nós descobrimos muito cedo da necessidade de coordenação. Qualquer um de vocês, quando quer praticar algo que não envolva a vida de outra pessoa, podem fazer sem Constituição. Cada um de nós pode fazer o que... Se eu quiser ir ao cinema, uma outra pessoa, a primeira coisa que eu preciso fazer, o que é? É coordenar com essa pessoa. Eu vou mandar um WhatsApp dizendo, que tal irmos assistir o filme X tal hora? E a pessoa vai demorar 2 horas para responder aquilo. Isso é uma coisa, por exemplo, de uma degeneração geracional. A gente pegava o telefone. Eu, quando vou jantar com o Roberto, eu pego o telefone. E aí, vamos? Não, vocês... E quando tem 3 pessoas, então, a coordenação de uma ida ao cinema se torna uma coisa extremamente complexa. Um grupo de 5, então, demora um dia para conseguir coordenar a hora que vocês vão ao cinema. O que é isso? É que nós, necessariamente, quando estamos agindo coletivamente, nós precisamos ter, em alguma medida, a concorrência do outro. Não posso jogar ping-pong sozinho. Eu não posso jogar futebol sozinho. Eu não posso jogar vôlei sozinho. Eu preciso de uma coordenação. E para que eu faça qualquer dessas atividades, ir ao cinema, jogar ping-pong, jogar vôlei, eu preciso de 2 coisas. Ou de um grau de confiança do outro, quer dizer, o outro entende que aquele meu recado significa que eu estarei lá na determinada hora. Se não houver essa confiança, eu vou ter uma enorme dificuldade de coordenação, eu não coordeno com quem eu não confio, ou se eu tiver pressupostas as regras. Eu vou jogar ping-pong e ninguém chega e fala assim, quais serão as regras? O máximo que a gente tem que decidir é de 11 ou de 21 a partida, mas eu não vou coordenar as regras porque eu já tenho essas regras introjetadas. Se vocês pegarem sociedades muito pouco complexas, e isso não é uma hierarquização, mas se você pegar uma sociedade Yanomami, ou se você pegar uma sociedade dos esquimós, essas regras que nós temos são muito parecidas com as regras que nós temos no ping-pong, ou seja, elas não foram deliberadas, elas são pressupostas. Pressupostas porque a tradição fez assim, então ninguém irá questionar qual deve ser o processo de transformação de uma menina numa mulher. Isso é dado pela tradição. Você sabe qual será o cerimonial que terá que ser feito e as meninas sabem qual será o programa que a vida delas vai apresentar dali por diante. Porque Deus, ou porque o Sol, ou porque a Lua determinou dessa maneira, as regras estão pressupostas. E é por isso que as pessoas são capazes de coordenar essa vida sem o exercício necessariamente de uma grande autoridade, porque cada um sabe a trajetória, a função que cumpre dentro daquela sociedade. Assim como nós não iremos brigar pelas regras do ping-pong. Nós podemos até discutir se a bolinha bateu na rede ou não bateu na rede, isso é uma outra coisa, mas não temos o custo transacional de coordenação e decisão a respeito dessas regras. Na medida em que as sociedades se tornam mais complexas, essas coisas vão ficando mais difíceis, especialmente quando as sociedades são interculturais. Eu lembro de uma vez em Moçambique, perguntando para um juiz que decidia entre um casamento entre 2 culturas, eu falei,
qual é a coisa mais difícil de ser juiz em Moçambique? Ele falou, porque aquela tribo é patriarcal e essa tribo é matriarcal. Quando eu julgo questões de uma ou de outra tribo, é facílimo. Quando há um casamento entre eles, ninguém tem a menor segurança, né, de que a solução tenha, ou melhor, de que as respostas estejam nas regras. Eu vou ter que formular uma resposta para esse modelo, né? Então, a partir do direito romano, pelo menos Roma, que é uma sociedade imperial que conjuga centenas de culturas, você vai tendo um problema de crescimento da autoridade. Ou seja, para compensar a falta de regras pressupostas e para compensar a falta de relação pessoal, que gera confiança, né? Eu imagino que vocês, cumprido um ciclo de 12 anos na escola, vocês sabem quem vocês confiam, quem vocês não confiam. E vocês já sabem com quem vocês podem fazer negócio, com quem vocês não podem fazer negócio, né? Ora, na medida em que a sociedade se torna mais complexa, tudo isso não está pressuposto, né? Daí a necessidade de você criar o quê? Você criar regras providas de algum tipo de enforcement, de algum tipo de sanção, de algum tipo de imposição. Por quê? Eu posso, então, planejar, eu posso comprar uma fazenda, eu posso casar, né, com uma pessoa de uma outra cultura, sabendo que há um conjunto de regras que regulam essa relação. E que, caso alguém descumpra, eu tenho um modo de imposição dessas regras. Ou seja, a minha expectativa, que foi estabilizada pelo direito, ela será reforçada caso alguém descumpra, né? E isso é fundamental para quê? Para o processo de desenvolvimento, tá? Porque o processo de desenvolvimento exige um negócio que se chama investimento a longo prazo. Veja, não estou falando só de economia, estou falando, você está aqui durante 5 anos, você está fazendo um investimento, porque você tem a expectativa que a hora que você receber o diploma, você irá ter um futuro melhor. Isso exige o quê? Que o sistema seja estável. Se daqui a 5 anos, para advogar, não precisar de diploma, por que raios eu fiquei aqui? Ou, se daqui a 5 anos nós não cumprirmos a nossa tarefa de contribuir para que você saiba direito, por que raios você ficou aqui? Tá? Então, essa é o que os economistas chamam do truque institucional. A instituição existe como uma substituição à cultura e à confiança. Ela busca substituir isso. Qual é o problema do jogo político? Qual é a diferença do jogo político para esses outros jogos que eu falei até agora? Do pôquer, do vôlei, do ping-pong, ou mesmo de uma relação quando a gente vai no cinema. A diferença fundamental é que o jogo político é um jogo entre pessoas que competem entre si e que aquele que for vitorioso tem uma enorme capacidade de mudar as próprias regras do jogo que determinou a sua vitória. E, portanto, de impor uma derrota futura ao perdedor, né? Por que eu vou me engajar numa disputa partidária se eu sei que aquele que eventualmente ganhar a disputa irá me matar depois? Então, um regime minimamente democrático, ele exige não só que haja instituições, mas que haja um tipo especial de instituição que não fique à disposição do vitorioso, que o vitorioso não possa, a partir do momento em que ocupa o poder, burlar essas regras, subverter essas regras a seu favor e contra o outro. Porque se isso acontecer, ninguém entra no jogo. E se você não entra no jogo, o que nós temos? Nós temos o conflito, nós temos o caos, não temos a possibilidade de viver pacificamente e avançarmos. Tá? Então, a resposta a esse dilema, que é um dilema fundamental da ação coletiva, quer dizer, por que eu me engajo numa relação com aquele com o qual eu discordo, desconfio e conflito, jogo um jogo com ele e acato o resultado desse jogo, inclusive quando esse resultado é contrário a mim, porque eu tenho que ter alguma expectativa de que o jogo não termina ali, de que o jogo continua. E para que essa expectativa seja confirmada, as regras que estabelecem esse jogo têm que ter uma natureza distinta das regras de um jogo tradicional. Ou seja, elas têm que ter algum tipo de superioridade ao jogo, não é?
Então, essa é a resposta que um conjunto de pessoas, e eu vou localizar aqui especialmente os velhinhos que fizeram a Constituição Americana, perceberam. Eles perceberam que até então o mundo se movia numa organização do poder que se dava não muito distintamente daquela dos Yanomamis. Ou seja, quem exercia o poder em nome da comunidade, portanto, coordenava a comunidade, distribuía a justiça na comunidade, era alguém que estava lá ou pela sua força, pela imposição da sua força, ou porque a religião determinava assim, ou porque a tradição determinava assim. Mas no momento em que, com a Revolução Francesa, se mata Luís XV, ele é decapitado, e tem uma peculiaridade nessa decapitação, ele estava com a coroa, ou seja, não se estava matando um rei para substituí-lo por outro rei, mas se estava matando um sistema de organização e coordenação da sociedade. E era necessário fazer o que, então? Constituir um outro sistema. Constituir não a partir do passado, mas constituir em face do que nós gostaríamos do futuro. Essa é a ideia de revolução. Por que os outros conflitos e mortes de reis não são revolucionários? Porque eles simplesmente reinstauram aquilo que se tinha. Esses dois movimentos eles têm uma característica de abrir para nós, seres humanos, a possibilidade de construir, a partir da nossa razão, um futuro que não tinha nenhuma relação com o nosso passado. A realização, o sucesso existencial no mundo antigo, a palavra religião tem um significado muito forte, religião vem de religare, religar ao passado, ou seja, o meu sucesso era fazer o mesmo trajeto, pisar nas mesmas pegadas dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós. E toda vez que houvesse um conflito, eu iria ao repertório de solução que eles tinham para resolver esse conflito. A modernidade inverte essa equação. O meu sucesso é exatamente fazer aquilo que eles não fizeram. E, portanto, eu vou ter que convocar uma outra coisa, que não a tradição, para a solução dos problemas que eu vou encontrar nessa trajetória. E a Constituição é a primeira dessas soluções. Então, afinal, por que a Constituição serve a resolver esse problema central da desconfiança, da falta da tradição, da ruptura com as regras do passado? Ela tem algumas características. Em primeiro lugar, ela é uma regra, mas ela é uma regra que tem uma superioridade. Então, onde é que a gente tira a superioridade dessa regra? Como é que eu consigo pegar? Por que ela é? Porque alguém diz que ela é superior? Porque ela cria mecanismos de autoproteção, diferente das demais normas. Você não altera uma Constituição pelo mesmo modo que você faz uma lei. E, portanto, ela fica acima, não só das leis, mas ela também fica acima das instituições que ela cria e coordena. Então, primeira coisa, a Constituição é uma regra de natureza superior. E essa é a razão pela qual ela é um bom veículo, ela é um bom instrumento para resolver esse dilema da coordenação. Em segundo lugar, ela é uma regra de coordenação que aspira a coisas. As pessoas às vezes definem a Constituição organiza os poderes. A Constituição aspira a organizar os poderes. Ela aspira a organizar a luta política. Ela aspira a organizar o processo democrático. Ela aspira a organizar uma sociedade mais justa, livre e solidária, caso do artigo 3º da Constituição brasileira. Ou seja, ele é um instrumento jurídico aspiracional. Por que eu estou reenfatizando essa característica? Porque, diferentemente de um contrato, quando vocês tiverem aula de contrato, o professor de contrato vai chegar lá e falar, olha, o contrato é um acerto de vontades. Ele pressupõe que esse acerto de vontades é voluntário, evidentemente, é um acerto de vontade. Você não participou do processo de feitura da Constituição brasileira, não tem a menor ideia de quem estava lá, os seus filhos, menos ainda, os americanos que vivem hoje, menos ainda, porque esse processo já foi há mais de 200 anos. Então, você não participou. Então, espera aí, não é bem um contrato se ninguém participou da feitura desse contrato. E ele continua vigendo para gerações que nunca participaram desse contrato. Segundo, ele não tem um agente externo
que impõe o contrato. Quando você pensa num contrato normal, tem um juiz que, caso alguém descumpra o contrato, ou um árbitro, que vai impor. No caso, quem impõe o contrato constitucional são os próprios jogadores. Então, nesse sentido, se eu quiser voltar para a metáfora, ele é muito mais parecido com uma pelada do que com um jogo de futebol. Por quê? Porque não tem juiz. Ah, mas tem o Supremo. O Supremo, por mais que nós queiramos mitificá-lo como um árbitro imparcial, ou qualquer juiz, são todos players. Tá? Então, nesse sentido, eu prefiro definir a Constituição menos como um contrato social, mas como um pacto de coordenação, um pacto de mútua coordenação. É um pacto que só será eficaz, então aí eu já entro na última pergunta, né? O desempenho desse pacto, ele depende muito menos daquele que tem uma responsabilidade por implementá-lo, ou seja, do tribunal, do que daqueles que jogam o jogo político estabelecido pela Constituição. Ele, mais ou menos, dá uma margem pela qual as pessoas coordenam as suas expectativas e, veja, são pessoas que não estão ali porque têm um objeto comum, porque comungam de ideias, porque têm as mesmas expectativas sobre a vida. São pessoas que têm expectativas diversas sobre a vida, pessoas que discordam profundamente sobre as ideias. Essa é a experiência constitucional. Como nós coordenamos o conflito, como nós coordenamos o confronto, como nós coordenamos a inimizade de forma a que ela permita que a nossa vida se dê de uma maneira razoavelmente estável. Então, quando eu vou para a minha última pergunta, que é possível mensurar o desempenho de uma Constituição, eu tenderia a dizer não. Porque o desempenho não é da própria Constituição, o desempenho é dos players que tomam a Constituição para a coordenação das suas expectativas mútuas. Pode haver players que conspiram contra as regras, e, portanto, não é culpa da regra, né? Mas também pode haver regras que geram uma relação pouco cooperativa entre os players. Aí o problema é das regras. Então, quando nós vamos mensurar o desempenho de uma Constituição, nós temos que ter clareza se nós estamos mensurando, de fato, se as regras estabelecem um jogo injogável ou se, na realidade, nós temos players que não estão dispostos a jogar aquele jogo. Evidente que, se a resposta for a segunda, há um problema na Constituição. Não porque ela é ruim. Eu poderia pegar qual que é a melhor Constituição que já foi feita no planeta. Muitos juristas, o professor Roberto acha isso, sempre me diz, acha que a Constituição de Weimar, de 1919, linda, maravilhosa, grandes juristas que fizeram. Ela gerou nazismo. É culpa da Constituição ou é culpa do Hitler? A Constituição americana, que vinha funcionando muito bem, hoje, muita gente está dizendo que a democracia americana está em risco. É culpa da Constituição ou é culpa do Trump? Então, um pouco da mediação que eu gostaria de fazer é que talvez não seja culpa, sobretudo, da Constituição americana que o Trump seja presidente, mas o problema é se a Constituição irá contribuir para que a nação americana e a democracia americana sobreviva ao Trump. Em que maneira a Constituição irá contribuir para isso. Ontem, por exemplo, eu vi que a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma decisão confirmando uma decisão de um tribunal federal que impede que o Trump expulse 640 mil crianças que entraram nos Estados Unidos com seus pais, como imigrantes ilegais, em um determinado momento, e que o Obama fez uma lei dizendo que eles não poderiam ser expulsos, porque eles não foram os que cometeram as ilegalidades. Eles estão no país, levados por pais que cometeram ilegalidades, mas eles não. Então, evidente, quando a Suprema Corte faz isso, o que ela está fazendo? Ela está se utilizando da cunha constitucional para recoordenar o jogo político que entrou em desequilíbrio com o Trump. Então, é disso que nós vamos falar. Desculpa, isso era para ocupar os meus primeiros 5 minutos. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, mas eu acho que é legal a gente repassar por essas coisas. Bom, quando é que começa a necessidade
de recoordenação da vida política brasileira. Começa no final do regime militar. Tá? Todos vocês sabem, eu não vou falar de que maneira e quais foram as razões que levam à desorganização, à instabilidade do regime militar. Né? Mas parte desse processo foi um processo de insatisfação das pessoas, insatisfação mais, vamos dizer, abstrata e ética sobre submeter-se a um poder do qual você não faz parte, do qual você não escolheu, do qual você não tem você não dá nenhum consentimento, até crise econômica que vai gerar uma Fiesp que fica incomodada de ter que se submeter a determinadas regras econômicas para as quais elas não escolheram. Então, a insatisfação vai gerar uma instabilidade. E no Brasil, essa instabilidade foi canalizada por uma expressão muito forte, um símbolo político muito forte, que era o símbolo das diretas já. Tá? Então, muitos de nós, eu estive, o Roberto esteve, a professora Adriana esteve, todos que têm aqui mais de, eu tenho 52, mas todos que estão mais ou menos perto da minha idade, nós íamos às manifestações, como vocês foram provavelmente em 2013, para derrubar o regime. E a forma de derrubada desse regime era as diretas. Né? Uma das características interessantes é que as diretas têm esse slogan muito simplificado, né? Votar para presidente, ponto. Mas existia um conjunto enorme de esforços que entendia que essa era uma etapa num processo onde o Brasil precisava se reconstitucionalizar. Talvez o documento embrionário disso é a chamada Carta aos Brasileiros, lida por um jurista chamado Goffredo da Silva Telles, mas que havia sido preparado por um grupo muito mais amplo dentro da sociedade. Essa carta foi lida em 1977. Em 1980, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que a saída do Brasil passa por uma reconstitucionalização. Você vai ter movimentos populares que passam a entender que a reconstitucionalização é uma coisa essencial. Né? A emenda das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, ela, embora tenha recebido 298 votos no Congresso Nacional e só 65 votaram não, ela não foi aprovada. Como é que se explica isso? Como é que, com uma imensa maioria, ela não foi aprovada? Oi? Porque precisava de 2/3. Como a gente já havia falado antes, a Constituição é uma norma distinta. Ela é distinta porque ela busca se preservar do jogo político majoritário. E essa emenda não é aprovada, o que gera uma enorme frustração social. Então, a primeira coisa que eu gostaria de marcar para vocês é que o processo político brasileiro de transição, ele é um processo marcado por diversas características emocionais. Uma delas é a frustração. Nós perdemos a eleição direta, nós nos engajamos, né? Tem essa charge que é muito divertidinha, né? Que é o general Figueiredo, eleições indiretas, nós, o povo, eleições diretas, e o Tancredo Neves, o que vier, o traço. Né? Ou seja, a sociedade brasileira teve que reverter de um movimento tão grande quanto esse que houve em 2013, reverter as suas expectativas para ir para o colégio eleitoral, que era o mecanismo pelo qual se elegiam presidentes no regime militar, com um governante civil, que era um velhinho muito simpático, tio-avô desse rapaz aí chamado Aécio Neves, né? Um velhinho que já tinha passado pela ditadura Vargas, já tinha cumprido o papel de primeiro-ministro durante o governo de Angular, etc., mas um homem conservador, ou seja, a nossa melhor aposta era uma pessoa que sequer tinha sido contra o regime militar no seu começo. Tá? E pior, numa conjugação, numa concertação com aquele que tinha sido o presidente do partido dos militares, que chamava José Sarney. Tá? Então, a segunda questão, além da frustração, era uma enorme desconfiança. Eles não se confiavam em si e nós não confiávamos também nesse processo. Então, eu gostaria que vocês marcassem essas duas características. Por quê? Porque a derrota nas diretas ela vai aumentar a desconfiança, ela vai aumentar a frustração. Frustração que ainda é mais aumentada porque o velhinho morre antes de tomar posse e, portanto, quem faz o nosso processo de transição era aquele que conduzia a política dos militares. Né? Então, isso
vai desaguar, esse processo de frustração, de desconfiança, vai desaguar numa constituinte que será necessariamente reativa a esse passado presente. Então, essa é uma característica da Constituinte brasileira. Ela se dá num contexto de muita desilusão, de muita frustração, de muita desconfiança política, né? E o Sarney, de uma maneira profundamente maquiavélica, havia um debate na comunidade jurídica brasileira se a Constituinte deveria ser autônoma, significa não há regras, você faz uma eleição, cria uma assembleia e ela produz um documento que é o resultado das injunções políticas que a sociedade quer naquele momento, ou uma Constituinte que se chamava condicionada ou instituída, uma Constituinte constituída, ou seja, você simplesmente dava ao Congresso alguns poderes para que ele corrigisse a Constituição Militar de 69 e nós seguíssemos em diante. País onde isso aconteceu, no Chile, o Pinochet, quando ele viu que o regime militar estava terminando, ele próprio convoca uma assembleia ou transfere ao Congresso poderes para dar uma reformadinha na Constituição, protegê-lo de qualquer julgamento posterior, e o Chile vive até hoje com essa Constituinte constituída, né? No Brasil existe esse debate de maneira muito forte, tá? E esse debate, então, gera uma emenda à Constituição Militar que estabelece que o Congresso brasileiro, não uma Constituinte autônoma, é que teria a função de fazer uma Constituição. Evidente que isso gera uma disputa muito forte, tá? E o resultado dessa disputa, né, evidentemente, ele é maculado por uma eleição que nós tivemos em 1986, que foi a eleição onde o PMDB, esse mesmo que está aí, com essas mesmas personalidades que estão aí, tem uma vitória estrondosa. Vocês vão perguntar por que ele tem uma vitória estrondosa? Porque houve um plano econômico que foi um fiasco, mas que durou durante o período da eleição e que foi muito favorável, onde havia controle de preços. Então, a inflação, que era muito alta, foi controlada, todo mundo achou que aquilo era formidável, todo mundo votou no PMDB, e o PMDB, então, tinha uma bancada que era a maioria do parlamento. No entanto, o PMDB, evidentemente, sempre foi um balaio de gatos, e ele não tinha, embora tivesse a maioria, ele não tinha a hegemonia do processo constituinte, tá? Essa Constituinte tem uma outra característica, então, frustração, reatividade, desconfiança, fragmentação partidária, né? O fato do PMDB ter maioria não tem grande significado, né? Mas ela tem uma outra característica, uma característica que eu diria quase singular da experiência brasileira de 1987. Não tinha um plano prévio. Não tinha um plano prévio. Eles chegaram lá, 540 caras, agora vamos fazer uma Constituição, né? Tem uma história que eu gosto sempre de lembrar, vocês vão estudar esse personagem, chamado Edmund Burke, um dos grandes filósofos do século XVIII, conservador. Quando os franceses cortaram a cabeça do rei, criaram uma Assembleia Constituinte e falaram a quem consultar para refazer a ordem, né? Porque a coisa, como é que eu crio uma ordem social nova? O Rousseau daria uma resposta, consulte a sua razão. Os iluministas davam essa resposta, né? E o Burke brinca com eles. Eles acham que é como fazer pudim, basta ter uma receita e se faz. É muito complicado reorganizar a sociedade como um todo. Tentem fazer o regimento da sala de vocês, para vocês verem o que significa fazer o regimento da nação, tá? Então, o Brasil foi para esse processo, tinha um projeto originário, que o Sarney ficou assustado, que era o projeto da Comissão Arinos, assustado porque ele propunha o parlamentarismo e ele era muito progressista, ele, então, arquiva esse processo. Então, vai-se para esse processo. Veja, e esse processo, então, como é que nós vamos começar a festa? Isso foi um dilema colocado no dia 1 pelo Ulisses Guimarães. Olha, nunca na história do Brasil tivemos um processo constituinte onde não houvesse um regimento previamente estabelecido e um projeto de Constituição delineado por algum jurista brilhante. Rui Barbosa, em 1891, o pai do Afonso Arinos, em 1946, o Afonso Arinos, que tinha feito o projeto, mas foi engavetado,
ou simplesmente nos regimes autoritários, o Chico Campos em 1937, e assim por diante. O Pedro I, quando fez a Constituição, também não gostou, chamou um jurista, escreveu do dia para a noite. Veja, nós não tínhamos essa solução. E é uma coisa incrível que aconteceu. Por quê? Porque um conjunto de pessoas foram, e eu coloquei aqui essas pessoas, têm um significado, esse era o fulano que mais determinou a vida constituinte, chamado Mário Covas, muitos de vocês já ouviram como governador Mário Covas, ele era o líder do MDB no Congresso Constituinte. Uma outra figura que vocês já ouviram falar, chamado Fernando Henrique Cardoso, ele perdeu a liderança, ele queria ser líder, mas não foi, e uma outra figura mais apagadinha naquele momento, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que era um líder em ascensão. Né? Veja, eles fizeram uma coisa impressionante, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ele criou um regimento interno que distribuía o poder constituinte da seguinte maneira: dividiu em 28 subcomissões e 8 comissões temáticas. Tá? E deu a cada uma dessas subcomissões temáticas o poder de ouvir a sociedade, de fazer audiências públicas, de convocar as forças da nação. Né? Então, eu coloquei essa aqui porque tinha uma piada na época de um outro jurista chamado Miguel Reale Júnior, alguns de vocês lembram dele, foi quem propôs o impeachment do Collor e propôs o impeachment da Dilma, portanto, o advogado que mais impeachments fez na vida, no mundo, certamente. Né? Então, o Miguel brinca que é o seguinte: da tanga à toga, todos passaram por lá. O que significa é que, durante os primeiros meses da Constituinte, ela serviu como um grande aspirador. Uma aspiração do quê? Das demandas que tinham ficado reprimidas ao longo do regime militar, das frustrações que tinham ocorrido ao longo do processo de transição e, sobretudo, da desconfiança que permeou todo esse processo. Ou seja, se eu desconfio e tenho a possibilidade de entrincheirar os meus interesses em algum tipo de pacto, eu tenho que fazer imediatamente. Isso é que justifica que o primeiro projeto que saiu desse processo tivesse 506 artigos. Era a maior Constituição já feita na história da humanidade. Por que nós somos malucos? Por que nós somos deficientes de alguma capacidade de saber direito? Não. Porque talvez esse tenha sido o processo mais democrático até aquele ponto da história da humanidade. E eu não falo isso com, vamos dizer, com um ar muito populista, não. Se você pegar a história das grandes constituições, elas foram feitas por um grupo que depois chama uma assembleia e aprova aquele negócio. Pode até mandar para plebiscito. Agora, essa ideia de fazer uma Constituição from the scratch, né, fazer do zero, e fazer do zero através de um modelo regulatório, onde os deputados ficaram expostos às pressões da sociedade, numa sociedade com características altamente corporativistas, altamente patrimonialistas, né, e onde havia grande desconfiança e grande insatisfação e grande frustração social. Então, nós vamos ter uma Constituição que abarca tudo. Né? Daí, o professor Dimitri e eu, vocês vão ter aula com ele provavelmente, nós chamamos que a Constituição de 1988 é, sobretudo, um compromisso maximizador. Ou seja, tudo que todo mundo que tinha qualquer poder queria foi inserido na Constituição. Então, isso é uma consequência do processo. Né? A Constituinte ela foi dividida em dois momentos. Este momento de grande sucção das demandas sociais, mas também um segundo momento, que foi o momento onde os setores que estavam perdendo, alavancados pelo Palácio do Planalto, eles dão um certo golpe na Constituinte, mudam o regimento da Constituinte, e, nesse momento, o povo é colocado de fora e os políticos assumem. Então, é muito marcado isso. Primeiro ano, 87, nós temos um pacto social corporativo, onde ela recebe todo o influxo de quem tinha poder na sociedade brasileira. Segundo momento, onde os políticos vão ver o que desse pacto sobra. Né? Então, a Constituição é marcadamente uma Constituição que é um pacto de duas ordens, ou de duas escalas. Né? Bom, eu só coloquei os dois aqui, que é o Sarney e o Ulisses, porque eles conflitaram
enormemente durante a Constituinte, e isso é um conflito de dois Brasis, embora ele deve ser mais velho do que... mas de um Brasil que era um Brasil da sociedade civil, da democracia, e um Brasil arcaico, do coronelismo, né? Então, esse é um conflito muito forte que gera essa Constituição ônibus, né? Ônibus por quê? Porque todo mundo entrou, né? Uma espécie de compromisso maximizador. Quais são as características desse compromisso maximizador? Primeiro, todo mundo tem que ter algum poder, tá? Nós criamos um sistema eleitoral, que é o chamado sistema proporcional, que é quando vocês votam para deputado, vocês votam lá no partido, mostram um nomezinho. Isto gera necessariamente o quê? Uma fragmentação do voto. Então, isso aqui é um retrato do parlamento brasileiro. Tá? Ou seja, quando você coloca aqui o presidente, que vai ter que aprovar uma emenda constitucional da Previdência, o presidente que vai ter que aprovar um novo Código Civil, ele tem que lidar com uma fragmentação enorme do poder. Isso se chama, na ciência política, de um sistema consensual. É o oposto, por exemplo, do sistema inglês, onde quem ganha, o partido que ganhar a maioria no parlamento, faz o primeiro-ministro e o parlamento se confundem, e tudo que o primeiro-ministro quer, o parlamento aprova. No Brasil, nós temos um sistema altamente consensual. Ah, o PMDB foi muito bem na eleição, nossa, ele é o maior partido do Brasil, tem 13% do parlamento. Então, quem quer que ganhe a próxima eleição, o Huck, o Lula, o Bolsonaro, a Marina, o Roberto, quem quer que seja, no dia seguinte nós temos esse pato manco sentado na cadeira da presidência, com 80 milhões de votos, tendo que negociar com um parlamento onde provavelmente esse grupo aqui consiga vetar iniciativas desse presidente. Então, esse é o modelo da não concentração de poderes, né? Mas essa não foi a única fórmula, não vou passar por todas, que a Constituição embutiu. A Constituição também embutiu uma coisa muito significativa. Ela deu ao Supremo Tribunal Federal um enorme poder, né? Esse poder é direto, decorrente do quê? Do tamanho da Constituição. Se a Constituição é enorme, se ela trata sobre todos os temas, e quem tem que proteger a Constituição como agressão é o Supremo, consequentemente, o Supremo tem que falar de índio, o Supremo tem que falar da economia, o Supremo tem que falar do aborto, o Supremo tem que falar do sistema tributário, tudo, não há tema relevante no Brasil, né, que esse processo realize que não tenha algum tipo de consequência constitucional. Então, veja, o consenso que a gente precisa não é só que o presidente quer e precisa convencer 500 caras. Esses 500 caras pensam totalmente diferente, têm os seus próprios interesses, um é do lobby das armas, outro é do lobby dos bois, outro é do lobby das igrejas, o outro é do lobby da Fiesp, outro é do lobby, whatever que vocês possam imaginar. Eles representam o quê? Os interesses concentrados de grupos específicos. E o presidente representa os interesses, a princípio, mais amplos, mais difusos. Então, o conflito no sistema brasileiro é entre os interesses mais amplos, que o presidente tem que responder, e os interesses mais específicos que os deputados e senadores têm que responder. E é por isso que você não consegue aprovar as coisas, né? E isso é mediado por um grupo de 11 pessoas não eleitas e que não respondem a ninguém, que, evidentemente, cometerão erros e, como não respondem a ninguém, tendem a não olhar com muito cuidado para os erros que cometem e, portanto, cometer outros erros, né? É diferente do político que comete erro, ele pode ser punido no final do jogo, né? Então, esse é o que nós chamamos, a Constituição instaurou um sistema altamente consensual, né? E, portanto, um sistema dificílimo de ser governado, é um sistema de difícil coordenação. Se a gente colocou que a Constituição tem como função fundamental coordenar as expectativas entre grupos divergentes, num sistema como o Brasil, essa coordenação se torna muito onerosa, né? Aí vocês lembram do mensalão. O que era? Era quando você falou, não dá para convencer esses caras simplesmente dando a eles cargos, convencendo de que isso é bom para o país. Eu preciso pagar para eles.
Tá? Então, uma das consequências daquele sistema é que ele transforma a corrupção quase que num instrumento de governo. Tá? Eu não estou defendendo ninguém que corrompeu. Bom, qual que é o drama desse simpático professor que um dia deu uma aula inaugural também, que eu assisti em 1989 na Faculdade de Filosofia? Esse simpático professor, que foi um dos autores daquela Constituição, ele recebe um país que era um país com uma crise fiscal monstruosa. A economia declinou, os custos do Estado eram muito altos, os custos de investimentos públicos eram muito altos, os custos de direitos eram muito altos, e a economia brasileira não funcionava. Então, esse senhor tem que fazer o primeiro impacto de revisão da Constituição. Ele faz um conjunto de propostas que desnacionalizam a economia brasileira. A economia brasileira tinha um dispositivo na Constituição dizendo que existe empresa brasileira, e ela tinha uma série de privilégios em relação aos estrangeiros. Então, o Brasil não conseguia se integrar no processo de globalização com este modelo. Então, ele desnacionaliza, isso é uma coisa... Se vocês olharem ali o artigo 170 em diante da Constituição, ele tirou tudo, cortou. É mais ou menos, tira essa parte toda. Então, é uma repactuação constituinte, muito forte a partir de 1993, e ele desestatiza, ou seja, ele tira o monopólio público de determinadas atividades econômicas, ele estabiliza a moeda, cria o real tem um impacto, evidentemente, a inflação corrói o poder de compra dos salários, quanto mais pobre, mais difícil é para você. Então, ele vai ser reeleito imediatamente. Vai ser eleito, porque ele era ministro da Fazenda, quando ele começa isso, vai ser eleito, vai ser reeleito. E o Brasil, então, eu diria, passa pelo primeiro momento de realinhamento constitucional. Aquela Constituição, feita em 88, nacionalista, corporativista, reativa, ela passa por um processo de lipoaspiração e ela, em alguma medida, vai se adequar um pouco melhor ao que os economistas tanto prazer têm em dizer as regras do mercado. Tá? Um pouco melhor não significa que os economistas estejam satisfeitos com isso, mas a Constituição vai se adequar um pouco melhor. Né? Não vou falar mais do Fernando Henrique, ele é sucedido. Veja, Fernando Henrique era um intelectual de esquerda, contrário ao regime militar, que se liberalizou muito durante o processo de transição. Então, nós conseguimos coordenar a transição do regime militar para uma posição social-democrata e, magnificamente, conseguimos coordenar com o inimigo maior dos militares, que era um sindicalismo social-democrata. Né? Evidentemente, também, nesse governo, muitas coisas positivas foram feitas, os índices de desigualdade reduziram, a pobreza reduziu, e muitas reformas constitucionais foram feitas para que você atingisse isso. Então, quando nós estamos chegando ao final do governo Lula, com a eleição de uma pessoa que ainda era mais radical no papel do que ele, a Dilma, porque essa tinha sido a luta armada, etc., a impressão da nossa geração de juristas, de analistas, de cientistas políticos, é que o Brasil tinha tido uma Constituição altamente bem-sucedida. Por quê? Porque ela tinha sido capaz de coordenar as posições mais distintas no espectro político, todos confiavam no jogo, o jogo era jogado, o Fernando Henrique sai, o Lula entra, o Lula sai, entra uma outra senhora que era o temor dos militares, os militares respeitam. Então, aparentemente, a Constituição tinha conseguido se tornar o quê? Na regra do jogo que todos jogam e que esperamos a próxima eleição para verificar e quem perdeu poder recuperar o seu espaço. Só que vocês foram às ruas. Em 2013, o Brasil através de uma série de movimentos. Eu adoro esse cartaz, porque esse cartaz, se vocês fossem ler, demanda-se tudo. E eu digo que vocês pararam o país não revolucionariamente. Por quê? Porque as demandas que os jovens de 2013 levam não são demandas de desestabilização do regime. São demandas de realização do regime. Eu digo que eu nunca vi um movimento rebelde tão conservador. A gente quer escola padrão FIFA, a gente quer ônibus mais barato, a gente quer hospital de boa qualidade. Ninguém falou, nós queremos fazer a Revolução Bolchevique e acabar com os capitalistas porcos do mundo.
Evidente que devia ter alguém falando isso. Como tinha a turma do Bolsonaro ali falando, nós queremos acabar com a democracia. Mas o mainstream desse movimento era um mainstream basicamente de reafirmação do pacto, falando para gerações anteriores, vocês estão descumprindo o pacto que vocês fizeram entre si e que nós somos os beneficiários. Nós queremos tudo isso, serviços, saúde, educação, nós queremos que a democracia seja jogada de maneira mais limpa, nós temos a percepção de que há muita corrupção e nós queremos que a lei seja aplicada de forma igual para todos. Em alguma medida, isso aqui equivale a uma revolução tocquevilliana, uma revolução onde, muito embora os brasileiros não se sentissem iguais, eles reivindicavam ser tratados corretamente, como iguais. Só que essa revolução também, ela demarca um problema estruturante da Constituição, ou dois estruturantes, um deles eu já mencionei. Em primeiro lugar, ela demarca que, se o Brasil não tiver uma economia crescendo acima de um determinado nível, os meus colegas economistas dizem que é 3% ao ano, os custos criados pela Constituição não conseguirão ser pagos. Ou seja, ela acirra o conflito distributivo. Alguém fala, o meu não vai ser entregue no final do dia. Ou não vai ter merenda escolar, ou não vai ter salário do militar, ou os banqueiros não vão poder pagar, os banqueiros não, os empresários não vão poder pagar os juros absolutamente generosos ofertados pelo BNDES de maneira subsidiada. Ou os banqueiros não vão se beneficiar dos juros estratosféricos que pagam pelo dinheiro que ele empresta ao governo, que não tem dinheiro para pagar suas contas e precisa. Então, o que fica claro, a partir de 2013, é que o pacto maximizador, lembra que eu falava que a primeira etapa do pacto era um pacto social corporativo, onde interesses corporativos, interesses sociais foram protegidos. Esse pacto, economicamente, não se torna mais viável. Em segundo lugar, o modelo de democracia, de presidencialismo, de coalizão, dada a sua enorme fragmentação, para a qual foi fundamental os erros do Supremo Tribunal Federal, porque foi ele que impediu a implementação das cláusulas de barreira, que impediam que partidos pequenos continuassem a sobreviver. Foi ele que proibiu que as pessoas mudassem de partido, então aí todo mundo falou, pô, se eu não posso mudar de partido, se eu não posso, mas eu posso criar um partido, e tem fundo partidário, mas todo mundo foi criar um partido. É um grande negócio no Brasil criar um partido. Quem construiu isto foi o Supremo Tribunal Federal, através de um conjunto de decisões altamente equivocadas. Então, você tem aqui esse movimento que é contra a corrupção e que é a favor dos direitos, ele é um movimento que demonstra que há um problema estrutural dentro da Constituição brasileira. O sistema político consorcial ele está em crise e o sistema de distribuição está em crise. Bom, evidente que isso tem uma série de consequências, a gente assistiu todas essas consequências, o PMDB, que era sócio do PT no governo, trai, e aí muita gente diz golpe, não tenho dúvida de que é um golpe do parceiro. Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas um impeachment é sempre um problema, ainda mais quando o impeachment é coordenado por uma figura como o Eduardo Cunha, que depois foi preso. Então, veja, nós temos o que eu gostaria de, para concluir, Roberto, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas o que nós entramos? Nós entramos num processo do que alguns chamam de hardball institucional. Porque a pergunta que vocês podem me fazer, a Constituição está em crise? Nós vivemos uma crise constitucional ou não? Depois que nós tivemos uma eleição que foi disputadíssima, onde um dos lados disse, eu vou fazer o diabo para ganhar essa eleição. Depois nós descobrimos que realmente o diabo foi feito. Um derrotado que disse, estou escandalizado, vou impugnar essa eleição. E nós depois descobrimos que ele fez a mesma coisa do que aqueles que ele impugnava a eleição. Então, pela primeira vez,
ao longo do ciclo, uma eleição é contestada. Tá? Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos um fenômeno muito parecido. Gore, Bush, eleição contestada. Quem decidiu? O Supremo. Aparentemente decidiu errado. Decidiu muito errado. Todos os indícios demonstram que o Gore ganhou a eleição. O que o Gore disse no dia seguinte? Se a Suprema Corte decidiu assim, vivemos assim. Isso não é uma crise constitucional, isso é um erro institucional, mas não gera uma crise. O que nós assistimos a partir da eleição de 2014 é alguma coisa um pouco maior, ou seja, é o candidato que fica em segundo lugar, que contesta a legitimidade da eleição e que nós percebemos, a partir da Operação Lava Jato, que, de fato, a eleição foi muito fraudada através das doações, da corrupção, mas que também que ele, que era o candidato de oposição, também estava fraudando. Puxa, então, não é só que um player traiu, né? um player trapaceou, desculpe, essa é a palavra. Os players estavam trapaceando. Tá? Então, isto que nós chamamos no começo, que uma Constituição só tem um bom desempenho quando os players estão comprometidos com as suas regras, nós começamos a entrar em dúvida se, na realidade, os nossos players políticos não tinham compromisso com as regras e estavam todos fraudando essas regras. Tá? Depois disso, nós vamos ter impeachment, vamos ter a exacerbação do conflito político, vamos ter a condenação do Lula, vamos ter a condenação de Eduardo Cunha. Nós temos um conjunto enorme de coisas que, de fato, demonstram, nós temos um Supremo Tribunal Federal que deixou de ser um instrumento de estabilização, né? Ele não é aquele que dá a última palavra e todos acolhem, mas cada vez que ele emite a palavra, todo mundo contesta. Né? Então, nós estamos num diferente ambiente. Tá? Evidente que esse diferente ambiente é agravado agora pela decretação de intervenção. Não porque não se possa decretar intervenção, está prevista na Constituição. A questão é que a intervenção, por exemplo, não permite a suspensão de direitos. No entanto, esta intervenção foi feita com uma cláusula que diz que é uma ação militar e que os militares não podem ser julgados pelos tribunais comuns. Ou seja, você começa já a se assustar se não tem uma outra coisa sendo colocada aí. Bom, senhores e senhoras, vivemos ou não uma crise constitucional? E, com isso, eu começo a encerrar. O que é uma crise? Todos nós já tivemos crise. Tem gente que tem crise nas costas, tem gente que tem crise emocional, tem gente que tem crise cardíaca, né? Tem gente que tem todas as crises. Né? O que é uma crise? O termo vem do grego. Né? A crise é uma situação de instabilidade, de quebra da normalidade, né? E que requer uma decisão. O termo crise, aliás, em grego, significa decisão. É um momento decisivo. Decisivo porque ele é um momento de enorme instabilidade. Né? E a crise, ela aponta em duas direções. Se as decisões forem corretas, nós recobramos a posição de estabilidade anterior. Né? Se o médico tomar a decisão correta na hora que eu estou na mesa de cirurgia, eu sobrevivo. Se ele tomar a decisão errada, eu morro. Né? A crise é este momento. Tá? Veja, eu ainda não concedi a ideia de que nós vivemos uma crise constitucional. Eu estou dizendo, nós certamente vivemos uma crise econômica, uma crise política, e nós temos uma crise institucional, tá? Quando nós olhamos para a situação da segurança pública no país. De fato, é uma crise onde o Estado não está conseguindo dar conta daquilo que lhe é fundamental. Isto significa que nós vivemos uma crise constitucional? E é aí que eu gostaria de pedir o que não é adequado a pedir para pessoas que estão começando a sua vida na academia, ou seja, pessoas que têm muito mais vibração do que eu. Né? Por quê? Em primeiro lugar, porque a Constituição é um instrumento para lidar com crise. É da natureza dela. A Constituição está em crise, mas a Constituição é feita para isso. É a mesma coisa que você falar, olha, esse é um amortecedor que está submetido a buracos. Então, mas o amortecedor foi feito para amortecer a passagem em buraco.
Então, falar que isso vai quebrar o amortecedor não é aceitável em relação à empresa que faz o amortecedor. Se você faz um amortecedor que não passa em buraco, você não fez um amortecedor, você fez uma outra coisa. Certo? A Constituição ela é, em primeiro lugar, um instrumento de institucionalização do conflito. Se vocês quiserem me perguntar qual é a regra mais mentirosa que foi feita na Constituição brasileira de 88, eu vou dizer, artigo 1º, que diz que os poderes são independentes e harmônicos. Os poderes são interdependentes e desarmônicos. E eles foram feitos para serem desarmônicos. E a desarmonia deles, o conflito deles, a colisão entre eles, que permite que nós vivamos com razoável tranquilidade. Porque os nossos desacertos, a nossa vontade, a vontade que o Bolsonaro tem de matar o Fernando Henrique, ele já disse isso, esse homem precisava ser morto, ele não pode fazer, porque é um conflito entre o sistema. O sistema gera esse conflito. Quando a Constituição assegura a liberdade de manifestação, ela traz para dentro de si o conflito. Quando ela permite a ampla liberdade de expressão, ela traz, eu posso dizer ao outro, você não vale nada, as suas ideias são ridículas. Então, nós vivemos num sistema que nós não podemos ficar assustados que o conflito está sendo expresso institucionalmente. É da natureza do sistema incorporar, metabolizar o conflito. Bom, o que seria, então, um conflito constitucional? O que está acontecendo no Rio? Eu disse, não. A Constituição, inclusive, ela cria sistemas de proteção para situações extraordinárias. O impeachment é um sistema extraordinário de proteção. Ou seja, quando o sistema todo não funcionou, nós escolhemos um presidente que enlouqueceu, que rouba, etc., você pode afastá-lo. O parlamentarismo tem um sistema muito mais fácil de fazer isso. Nós temos um sistema de estado de sítio, nós temos um sistema de intervenção federal. Então, a Constituição ela não só é um sistema de conflito, de gestão de conflito, como ela é um sistema que tem dispositivos excepcionais para lidar com situações excepcionais. Permanece a pergunta, será que nós estamos dentro desse quadrante? Porque usamos aí no espaço de um ano o impeachment, usamos nunca tínhamos usado a intervenção federal, nós vivemos ou não vivemos uma erosão, algum tipo de crise de natureza constitucional. Prometi que terminava e não terminei. Então, vamos lá. Para mim, o que é uma crise constitucional? Eu falei o que era uma crise. Uma crise é uma situação de instabilidade profunda, onde as nossas expectativas de que as instituições funcionem de uma determinada maneira não se confirmam, e que nós corremos um sério risco que essas instituições deixem de ser funcionais e que, portanto, nós iremos romper com elas. Nós vamos viver o conflito direto. Nós vamos ter a obrigação de reconstitucionalizar o país. Quer dizer, essa situação não é a situação da ruptura, é diferente do regime militar, põe o tanque na rua, acaba com a democracia, ali não tinha crise constitucional, ali você tinha ruptura constitucional. É diferente do Vargas, quando chega de cavalo lá no Rio de Janeiro e acaba com a velha república, é diferente do Hitler, quando assume o poder em 1937. São situações diferentes. A crise é esse momento onde o ar fica pesado e nós não sabemos e não temos as nossas expectativas, nos deixam angustiados. O que é uma crise constitucional? Então, me parece que, em primeiro lugar, o que é uma crise constitucional é quando, para a solução das crises, a solução da crise política, da crise de segurança, da crise econômica, os players políticos entendem que não há uma solução constitucional plausível. E eles, portanto, exorbitam, eles solucionam o problema, ou se propõem a solucionar o problema, fora das regras da Constituição. Então, isso é o sinal de uma crise. Quando você usa de uma regra que não está no jogo. Então, muita gente falou, quando o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do Eduardo Cunha, nós tínhamos uma coisa esquisita, porque não há na Constituição a previsão disso. Quando Michel Temer usa a intervenção como se estado de sítio fosse, você fala, espera aí, não existia essa regra no jogo. Então, nós temos indícios de que há crise. Quando a Câmara e o Senado afastam uma presidente que, para muitos, não cometeu crime de responsabilidade,
Então, usou-se o expediente constitucional, mas de forma incorreta. Tá? A primeira coisa que eu gostaria, para ser mais ainda, pedir a paciência de vocês. Isso acontece com muita frequência. E há, então, o quê? Uma guerra de narrativas sobre a validade ou a invalidade. Né? Você tem um país dividido, uma parte acha que a Dilma tinha cometido uma série de atos plausíveis, pertinentes para o afastamento, outra parte do país acha que não, acha que aquilo foi um golpe. Né? Uma parte acha que a intervenção é ótima, linda, maravilhosa, vai resolver todos os problemas de segurança, a outra parte, talvez menor, fala, não pode usar isso. Né? Então, a Constituição ela é um negócio tão resiliente que ela suporta, inclusive, as guerras de narrativa. Quando é que a guerra de narrativa se transforma em crise constitucional? Ao meu ver, quando essa guerra de narrativas ela transborda para o conflito e a violência. Tá? Até agora, no Brasil, com todas essas, e eu reputo, todas essas falhas de processo, todas as afrontas, e afronta à Constituição é uma coisa que acontece todos os dias, o Supremo vive disso, né? Todo dia você vai lá e fala, olha, o governador fez uma coisa ilegal, o outro fez uma coisa inconstitucional, ele resolve. Né? E ele próprio faz decisões que não são pertinentes. Então, o que me gera a expectativa de que nós vivemos um processo muito conturbado, mas que não é uma crise constitucional, é que esses jovens que foram às ruas em 2013 não voltaram às ruas em nenhuma das outras etapas, ou pelo menos em número suficiente, para contestar o modo como a crise vem sendo solucionada. Isso parece muito conservador o que eu estou falando, né? Mas o fato é que não reverberou do ponto de vista do conflito social. Nós não temos uma contestação dessa crise. Então, eu acho que nós estamos jogando um hardball constitucional, ou seja, muitos atos têm sido feitos, as instituições têm tomado decisões, muitas decisões são contestáveis do ponto de vista jurídico. Eu próprio acho que muitas delas são incorretas do ponto de vista constitucional, mas o fato desta incorreção, assim como a incorreção da Suprema Corte Americana quando nomeou o Bush e não o Gore, elas não geraram uma ruptura do ponto de vista social com as instituições. O que há, e aí termina, é um desencantamento quando nós assistimos essa sequência de atos agressivos, de atos duros, institucionais, você vai tendo um aumento da desconfiança nas instituições. Então, se nós pegarmos aqui as mensurações de confiança institucional, vocês confiam menos nas instituições do que eu confiava quando tinha a idade de vocês. Né? E isso houve uma queda muito forte nos últimos anos. Né? E é evidente que, se a minha definição de crise é muito exigente, eu preciso de muita coisa para falar, agora está havendo uma crise, não basta o Supremo ter errado, não basta a presidente ter errado, não basta o presidente Temer estar fazendo uma intervenção indevida. Tá? A conjugação de todos esses atos pode gerar uma crise institucional. Ou seja, por quê? Porque você vai tendo um processo de desconfiança tal, de desarticulação tal, onde, na realidade, a capacidade de governabilidade fica muito reduzida e aflora a possibilidade de que atores completamente descomprometidos com a ordem constitucional assumam fenômeno Bolsonaro, fenômeno Trump. Né? Então, aí você vai ter um desafio forte à institucionalidade. Bom, valeram esses 30 anos? Roberto e eu estamos muito convictos que sim, que a gente sobreviveu, a vida nos foi muito generosa nesse período. Né? Mas eu acho que nós temos pontos muito positivos nesses 30 anos. Tá? Você teve um país que saiu de um grau de hierarquização, de desigualdade entre homens e mulheres. Tá? Uma sala de aula anterior, tá? Nos anos 60, nos anos 70, era uma sala masculina. Tá? É um país que reconheceu o seu racismo, é um país que criou políticas raciais, é um país que criou políticas indigenistas, é um país que reconheceu... Imagina, a questão de gênero, né? O direito das pessoas. Então,
Isso é uma revolução que aconteceu nesses 30 anos e a Constituição, em alguma medida, pautou essas agendas, resolveu essas agendas, permitiu que a sociedade brasileira avançasse nessas agendas, né? Sem dúvida nenhuma. Durante 25 anos, nós vivemos um processo político absolutamente superior a de países com igual grau de desenvolvimento. Peguem a Rússia, peguem a Índia, peguem a África do Sul. Todos esses países tiveram processos de deterioração democrática muito mais acentuados do que o nosso. Então, nós vivemos uma democracia que eu diria, sim, a Constituição serviu e foi capaz, contribuiu para um processo de coordenação, inclusive quando a coordenação exigia mudança de rumo. Ela permitiu essa mudança de rumo. Mas, a partir de 2013, nós, sem dúvida nenhuma, começamos a entrar num processo muito deletério. E quando eu falo em deletério, minha última frase talvez a capacidade de coordenação política, né, que a gente vê aqui nessa bela foto, essa capacidade de coordenação política tem se esvaído. Né? E aí a Constituição não opera sem que haja agentes comprometidos com ela. É isso. Muito obrigado. Vocês aguentaram bem 1h30. Hein? Perguntas? Não sei se tem tempo, Roberto. Tem. Nenhuma pergunta? Já tinha o seu voto já formado, não? Sabe que isso, vou responder sem responder, gera uma discussão muito forte num professor que a gente gosta muito, chama Ronaldo Porto Macedo, para vocês têm uma aula com ele. O Ronaldo é o professor que diz, olha, nós temos que ser neutros, essa resposta, eu jamais daria essa resposta para você. Ronaldo, quando você faz isso, você engana o aluno. Porque você diz que é neutro, mas na verdade você tem uma percepção. Evidente que eu sou, portanto, aqueles que falam para o aluno, sim, eu tenho, meu voto é tal, tá? Eu não vou falar agora porque eu não tenho. Eu tenho, evidentemente, em quem eu não vou votar. Eu não vou votar nos inimigos da Constituição. Tá? Acho que o Bolsonaro é um inimigo da Constituição. Ele é contra esse projeto emancipatório, ele é contra esse projeto democrático, ele não partilha disso. Ele, em alguma medida, está fazendo a mesma coisa que o Chaves fez, a mesma coisa que o Hitler fez, ou seja, se aproveitar do jogo democrático, no momento em que a sociedade está conturbada, para chegar ao poder. Tudo indica que chegar ao poder para reconfigurá-lo à sua imagem e semelhança. Então, como eu não partilho da visão de mundo dele, acho que é uma visão contrária a tudo isso, então, certamente, esse é o meu não voto. Né? Veja, esse ponto número 2. Qual que é o dilema do voto nessa eleição? E por que aí isso, vamos dizer, corrobora um pouco a minha análise dos problemas estruturais da Constituição? Diz que a Constituição tinha 2 problemas estruturais. Um sistema político muito fragmentário, né, que divide o presidente da República como um agente do interesse comum e o parlamento como um agente dos interesses específicos. Isso é um conflito. E, de outro lado, um conflito distributivo, tá? Entre os trabalhadores, os empresários, os funcionários públicos. Ali tem um conflito distributivo que a Constituição deu para todo mundo, depois não consegue entregar para todo mundo na mesma medida. Tá? Então, nós temos que resolver esse problema. Se nós não resolvermos esses 2 problemas, nós navegaremos essa crise. A Itália é um país que não resolveu o problema do sistema político. Então, em 1947, quando terminada a Segunda Guerra Mundial, eles adotaram um sistema político parecido conosco, não conseguiram resolver, e a Itália vive em crise há 60 anos. Aqui a Itália está na União Europeia, tem uma governança que a protege, etc., e o mundo vai tocando. É uma outra. O Brasil é um país muito desigual, o Brasil é um país muito violento, o Brasil é um país que tem desenvolvimentos de infraestrutura fortíssimo. O Brasil não pode se dar ao luxo da Itália de não ter governo. A Itália não tem governo. Tá? E nós perdemos a capacidade de governança nos últimos anos. Tá? Então, veja,
a minha escolha de voto é quem é aquele que tem mais afinidade, ou aquela que tem mais afinidade com a minha posição filosófica. Claramente eu sou uma pessoa preocupada com a desigualdade, com a injustiça, etc. Então eu quero alguém que seja, entre aspas, mais para a esquerda. Essa é a minha posição pessoal, mas cada um vai ter a sua posição. Agora, além disso, isso não significa que eu não acho, quer dizer, não sou contra a reforma da Previdência, acho que a reforma da Previdência é um negócio hiperregressivo, ele prejudica os pobres, outra conversa. O problema é o seguinte: quem vai ser capaz de, sendo eleito, conseguir conduzir o parlamento? Então você fala assim, puxa, sei lá, uma pessoa bacana, que eu sempre brinco assim, quem que é o seu candidato a presidente? Drauzio Varela. Preocupado há 40 anos com o sofrimento das pessoas, com o sofrimento dos mais pobres, com o sofrimento dos... Eu concordo com tudo que ele fala. Acho uma maravilha de pessoa. Generoso, simpático, não grita com ninguém. Maravilha. Como é que o Drauzio ganha a eleição? Como é que ele coordena o parlamento? Então, veja, não é encontrar a fada madrinha. É encontrar... A política não é uma coisa ingênua. Qual é a força política que irá se estruturar para fazer isso? Então, acho que é uma coisa muito complicada e não há essa força. Por quê? Porque uma grande parte das lideranças se conspurcou ao longo do processo, ou seja, se corrompeu ao longo do processo. Então, se você pegar as lideranças à esquerda, se corromperam. Muitas das direitas já estavam corrompidas. Então, o grau de... Você fazer o ajuste entre quem é a pessoa certa, correta, digna, com ideias boas, e pessoas que têm poder político e que não sejam envolvidas com a corrupção, então, isso é um universo que ficou muito limitado hoje. Daí essa tentativa, sabe, vamos tirar alguém da cartola. Quer dizer, o Huck é um pouco essa... Poxa, vamos tirar alguém que nunca passou por um partido, né? Mas é um pouco irrealista esse negócio, porque você tem um sistema muito pesado. Quem veleja aqui? Isso aqui é um lastro. Esse retrato que eu dei para vocês do parlamento é como aquela pedra que está na quilha da embarcação, ela que mantém a embarcação sempre no prumo. Ela não permite isso. Quer dizer, é uma brincadeira. Você fala assim, não, eu vou pegar alguém super bacana. E não governa um dia. O Collor, que não era super bacana, não conseguiu governar por quê? Porque ele não conseguiu gerir aquilo. A Dilma não conseguiu governar por quê? Os ataques que se fizeram ao Temer, da mala, JBS, etc., são muito mais graves do que o que se atribuiu à Dilma. Ela é incompetente, etc. Nunca ninguém viu a Dilma pôr no dinheiro no bolso. Por que o processo de impeachment dele, no dia seguinte, terminou? Ou seja, por uma capacidade de gestão parlamentar. Então, acho que esse é o grande problema. Quem será o grupo, partido, que demonstrará honestidade, capacidade de gestão parlamentar e algumas boas ideias sobre o Brasil? Acho que isso aqui, o dia que eu tiver, eu te falo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Ontem a ministra Carmen Lúcia, quem foi na fala dela? Então, nada que ela falou aborreceu vocês ou entusiasmou? Diga lá. Bom, os analfabetos, o fato de ter analfabetos no Brasil devia impedir que quem é alfabetizado votasse, porque não conseguiu fazer um país que incluía. Acho que isso deveria ser. Se é político e você não resolveu isso, tchau. Está fora, não pode mais participar do processo eleitoral. Então, acho que muito mais, eles são os menos... Veja, há uma discussão séria sobre se o voto obrigatório para todos nós, qual é a consequência disso. Ao redor do mundo, não é só no Brasil, o declínio da participação é muito grande. Todos os países, os Estados Unidos, é menos de 50% das pessoas que votam na eleição presidencial. A eleição parlamentar é 30%. Ninguém quer saber. Há um desencantamento tão forte. Então, esse é um problema. O que você está chamando de crise de representatividade é sério. E, enfim, se você me der uma nota, um minuto, a crise de representatividade ela tem uma raiz em algo muito mais profundo do que a internet,
que é modelo de produção. Grande parte dos partidos políticos ao redor do mundo, eles se formaram em torno da economia. Você tem o Partido dos Trabalhadores, no Reino Unido, o Partido Democrata nos Estados Unidos, o PT no Brasil e assim por diante, e os partidos dos capitalistas. O Partido Republicano, o Partido Conservador. Aqui a gente tem um monte de partido que faz esse papel. Veja, então a base é a unidade de produção, é ela que faz o sindicato, é o sindicato que faz o partido. O sindicato das indústrias é que faz o partido. Né? Como a produção industrial no mundo central, no mundo desenvolvido, se evaporou, se você passear por Manchester, se você for para... não tem indústria mais, migraram para a China. Tá? Então, o que aconteceu? Você desarticulou a base de estruturação do ator político. Você não tem mais o sindicato, você não tem mais o ONG, você não tem mais o jornal, você não tem mais o partido. Você tem a internet. Então, o mundo, quer dizer, os partidos que estão aí, eles são bolhas um pouco vazias de interesse dos grupos que estão nos partidos, menos do que dos seus representantes. Então, acho que esse é o problema da crise de representação, que nós não sabemos ainda solucionar. Então, não é um problema no Brasil, o partido... Na França, o partido acabou. O Macron é resultado de um país onde o partido... O Trump é um resultado de um partido que acabou. Tem uma casca, chama Partido Republicano, mas não tem nada a ver com os good old Republicans, como Roosevelt, que fez o Estado de Bem-Estar Social. Não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que... Aí, desculpa, ontem eu conversando com a ministra Carmen Lúcia, antes de ela ir conversar com vocês, ela falou, não, porque nós, a nova geração, ela tem esse discurso muito bonito, né? E eu falei assim, nós temos que passar a flor para... Tem que passar a flor, mas não é só espinho, nós estamos passando espinho. A nossa geração não está sendo capaz de resolver certos problemas e nós estamos transferindo para vocês. Agora, esse problema da representação, de fato, a nossa geração não vai ser capaz de... Por quê? Porque ninguém sabe o que vai ocupar o espaço. E aí eu volto para a minha primeira fala. A essência da política é a coordenação. E a política é a única alternativa civilizatória. Não existe civilização sem política. E política significa eu engajar com aquele que eu discordo na construção de soluções de convivência. Né? Então, o que a gente está assistindo nesses primeiros anos desse século, desse milênio, é que, a princípio, as pessoas não estão mais dispostas a fazer isso. Elas se satisfazem em hostilizar o outro. É um idiota, um imbecil, um reacionário, um fascista, um coxinha, é um whatever, não sei. Você atribui um outro algo que lhe tira a titularidade e a legitimidade de seu interlocutor. E o nosso problema, quer dizer, quem que tira o lixo da rua? O lixo continua lá. Não importa se você é de extrema esquerda ou de extrema direita, se nós temos um problema comum, que é o lixo. Tá? Então, essa capacidade de articulação é que nós nomeávamos atores para fazer isso. Atores que são os partidos, que são os sindicatos, que são as ONGs, que são os jornais. Hoje, o jornal, eu conto piada do jornal para a geração de vocês, ninguém ri. Não é porque eu seja totalmente cegado, é porque ninguém lê o jornal. Não é que vocês não saibam muita coisa, não saibam mais do que eu. É que vocês não leem o jornal mais. Vocês têm uma outra forma de articulação da informação. Então, isso não significa que vocês sejam desinformados, significa que o jornal não é o meio de estabelecimento da sua ideologia. Eu, quando acordava em 1983, direta já, etc., eu pegava a Folha de São Paulo, tinha um cara chamado Cláudio Abramo. Eu li o Cláudio Abramo e eu falei, agora eu sei, quando eu chegar na escola, na PUC, eu sei o que eu vou dizer. Porque eu reafirmava a minha ideologia. Agora, um jornal é muito mais amplo do que quando a informação é algoriticamente determinada a você. Porque eu gostava do Cláudio Abramo, mas tinha embaixo o Delfim Neto, eu tinha que ler também. Né? Eu falei, puxa, então não é bem assim. Veja, então, nós tínhamos um meio que era um meio mais plural. Eu não sei se vocês têm um meio tão plural ou se as informações lhes são organizadas de maneira mais ao gosto do freguês, para você ficar contente e reafirmar, reafirmar, reafirmar,
e você nunca... Então, não sei, mas isso é um problema que vocês vão ter que resolver. Nós, eu acho que temos pouca capacidade para isso. Diga. Tá. Teu nome é? Júlia. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Não, mas eu entendi tudo. Acho que sim. Não, está muito bem colocado. Você está apresentando um dilema, que é um dilema crucial da política. Ninguém age contrário aos seus próprios interesses. Ponto. Se eu sou do PMDB e consigo manter o meu partido forte, eu tenho fundo partidário, tenho tempo de televisão, etc. Se eu sou do PT, idem. Se eu sou do PSDB, idem. Se eu sou do DEM, idem. Por que raios que eu vou mudar o sistema? Não há incentivo para que alguém mude o sistema contra os seus próprios interesses. Isso é uma, vamos dizer, uma premissa básica do comportamento político. Se vocês vão estudar aqui em microeconomia, todos nós somos maximizadores do nosso bem-estar. O político é um super maximizador do seu bem-estar. Ele é um empresário, ele é um cara que age na bolsa. Ou seja, o cara que age na bolsa, dinheiro, dinheiro, dinheiro. O cara que age na política é poder, poder, poder. Se ele não fizer isso, ele não é um bom corretor de bolsa. Se ele não fizer isso, ele não é um político. O político que não quer poder não é político. Né? Então, quando nós decidimos, vamos ser acadêmicos, etc., os caras não querem. Se eles quiserem poder, não é aqui, é em outro lugar. Tem que atravessar a rua, tem que ir para outro lugar. Tá? Bom, quando é que o sistema político se autocorrige? Quais são as circunstâncias onde... Ou quando você tem uma ruptura externa, ou seja, você tem uma catástrofe, você tem alguém que invade e muda o jogo político. Então, a Alemanha teve isso quando os americanos ganharam a guerra. O jogo vai ser assim agora. Mudaram. O Japão, a Itália, todos foram assim. Na Itália, os americanos erraram. O sistema político, se você pegar, vocês vão estudar isso agora no primeiro ano, quem que vai dar direito, como é que chama? Instituições? Elo, outro? E a Lu, que é mais especialista nesse, Luciana Gross, ela vai apresentar para você o cardápio dos sistemas políticos. E você vai ver que existe a mesma regra, quando aplicada em dois países, dão resultados às vezes diferentes. Né? Então, o cardápio é vasto, a gente sabe quais são os defeitos de cada um, e a gente sempre brinca. Fazer uma reforma é sair do defeito do seu modelo para ir para o defeito do outro modelo. Tá? Mas não vamos ser tão pessimistas. O que a gente sabe é que reformas que funcionam são as incrementais, ou seja, eu vou corrigir certas coisas que permite que o Congresso seja um pouquinho melhor, aí ele corrige certas coisas, ele vai... Então, você vai qualificando. Então, puxa, a Suécia chegou a um grau super de qualificação, porque eles estão corrigindo há 200 anos. Tá? A Inglaterra. Então, eu acho que o grande problema no Brasil foi... Em 1995, se eu não me engano, o Fernando Henrique aprovou uma legislação que criava a cláusula de barreira, ou seja, partidos nanicos não iriam existir. Então, se a gente voltasse àquele nosso desenho, toda aquela turma que estava aqui morria. Então, o sistema político brasileiro ficaria com cerca de 7 partidos, sendo 3 dominantes e 4 não dominantes. Ou seja, os 3, um se juntando ao outro, eles definem a maioria. Dos 3, 2 deles se juntando, com um pequenininho, decide a maioria. Então, isso daria ao sistema a famosa governabilidade. Então, ele aprovou essa medida e o Supremo Tribunal Federal, por um voto, uma decisão que eu reputo a pior decisão do Supremo ao longo dessa história, ele falou que isso quebraria o princípio do pluralismo político, porque os pequenos partidos não poderiam viver. Né? Que é bonito, eu também acho. A Marina quer fazer um partido, poxa, eu vou lá, ajudo. Já votei na Marina. Né, fico entusiasmado. Puxa, mas ela tem umas ideias meio conservadoras em relação à sexualidade. Vamos esquecer disso. Enfim, então, votar é assim, você nunca vai encontrar um candidato, esse aí, integralmente eu apoio. Não. Né? Veja, o Supremo derrubou. Então, isto gerou um problema. E o Supremo, logo depois, deu uma outra decisão, dizendo que as pessoas não podiam mudar de partido. Então, o que acontecia? Quando ganhava o Fernando Henrique, a turma que era contra ele, os picaretas, passavam para o lado dele. Então, ele conseguia governar. Quando ganhou o Lula, a turma dos picaretas passou a apoiar o Lula. Então, o Lula conseguia governar. Quando ele quebrou a regra dessa possibilidade de mudança de partido,
As pessoas falam, e agora, como é que eu faço? Quer dizer, eu sou lá de Sobral, no Ceará. Eu sempre estou com o governo. Quem é governo, eu sou a favor. Certo? Estou falando porque o Ciro fez isso. Né? Ele foi do regime militar, depois ele apoiou o Itamar, depois apoiou o Fernando Henrique, depois apoiou o Lula. Ele sempre foi uma pessoa que está alinhada ao poder, brigou em alguns momentos. O que acontece? Se ele não pode mudar de partido, fica inviável. Então, o que aconteceu? Começou a criar outro partido. Eu não posso, se não tem cláusula de barreira, eu cria. Então, nós saímos de 12 partidos para 30 e poucos partidos. Tem, se não me engano, 40 partidos a serem registrados. Então, isso é inviável. Houve uma pequena reforma, criou-se uma pequena cláusula de barreira, absolutamente insuficiente, mas eu acredito que ela vai aumentar, e o Supremo deve estar consciente hoje que foi o maior erro da história dele, ele vai mudar a sua posição. Então, é isto. E o outro, o meu amigo Dimitri, que vai ser professor de vocês, também disse, o baile não é só a música que toca e o ingresso que você tem, é quem vai. É quem que vai ao baile, com quem que você dança no baile. Então, um pouco depende de nós, né, de irmos ao baile. Se você não vai ao baile e só vão os picaretas, o baile vai ser um baile de picaretas. Não é isso? Tudo bem? Mais alguma? Pessoal, sejam muito bem... Diga lá. Não, pessoal, ainda não sejam bem-vindos. Diga. Bom, eu uma vez estava numa mesa. Desculpa, eu vou te... Hoje eu não estou respondendo nenhuma questão diretamente, né? Você já ouviu falar do Pércio Arida? Está em todos os jornais hoje, que é o economista que vai liderar a equipe do Alckmin. Um homem inteligentíssimo, as pessoas mais inteligentes que eu já vi. Você chega perto dele e você fala, opa, esse cara irradia alguma coisa. Discutir com ele é um inferno. Eu lembro que eu estava numa mesa com ele, muitos anos, 2008, qualquer coisa, na Inglaterra. Aí tinha um americano, tinha ele, tinha eu. E o americano fez a mesma pergunta que você. E o Pércio não pode ser acusado de ser um homem de esquerda, nada disso. Um banqueiro brasileiro, inteligente, etc. E o americano começou a falar, não, porque o Chile é uma maravilha, porque o Chile é isso. E ele vira para o americano e fala, do you know Ribeirão Preto? Aí o cara fala, oh, yes, it's an agricultural area in the interior of São Paulo. Fala, exatamente. Então, o PIB do Chile é do tamanho do PIB do grande Ribeirão Preto. A população do Chile é do tamanho da zona sul de São Paulo. Tá? Veja, eu estou fazendo uma ironia para dizer o seguinte, o Chile tem uma conjugação que é muito distinta do Brasil. É um país muito pequeno, né? Um país que não é densamente populado, porque ele é muito comprido, né? Que tem uma produção quase que monopolística de um determinado mineral, que todos nós precisamos, eu não vou lembrar o nome, quem já foi lá para o deserto do Atacama, aquilo é uma mina. Né? Então, ele é um país com um grau de complexidade muito baixo. Depois, ele tem uma produção agrícola que é muito boa, né? Se você come uma ameixa preta, a chance dela ser chilena, um salmão, a chance dela ser chilena é enorme. Então, ele é um país com um grau de simplicidade muito maior do que o do Brasil. A mesma coisa, puxa, o Brasil comparado com a Índia é uma maravilha. Vai na Índia para ver se a receita... O Brasil é o Chile da Índia. Né? Então, veja, são dimensões distintas, muito distintas. Eu acho que o Pércio tem razão quando ele fala. Não é possível praticar. O Brasil não pode ser, e talvez o grande erro Dilma, Lula, no final do mandato tenha sido, transformar o Brasil num grande Chile, que é basear em commodities minerais, exportação de petróleo, minério de ferro, Vale do Rio Doce, Petrobras, e agrobusiness. Quer dizer, não dá um país com 200 milhões de pessoas, com uma grande aglomeração urbana, pensar o Brasil desindustrializado. Não é? Porque aí, veja, não funciona. A agregação social desaparece, sofisticação desaparece. O Chile pode importar isso. O Brasil não pode, nós temos que produzir. Então, eu acho que há um problema estrutural da economia, que o Brasil ele tem que ter agronegócio, ele tem que ser um exportador de commodities. Agora, ele precisa agregar valor a uma coisa e outra. Não podemos exportar o minério, ele tem que produzir aqui o carro. Tá? Ora, para fazer isso competitivamente, eu tenho que ter tecnologia. Se eu acabo com o meu parque tecnológico, eu não consigo fazer isso. Então, acho que não vou
me calo em economia, porque daqui para frente só vou falar mais bobagem. Então, veja, tem um ajuste de econômico que não é parecido. Não pode ser parecido, é completamente diferente. Segundo, tem um ajuste institucional que também é muito diferente, né? O Brasil é um país naturalmente federal, não dá para não ser federal. E de uma federação muito assimétrica. Você tem São Paulo e você tem o Espírito Santo e você tem o Sergipe, que são muito diferentes. A mesma Argentina é o seguinte, metade da importância da Argentina está numa cidade, chama Buenos Aires. Aí tem o resto, que é bonito para a gente visitar. Que é bacana, é lindo, mas o grau de complexidade da Patagônia é baixo. O grau de Salvador não é baixo. Tem uma complexidade social enorme. Então, eu acho que os nossos desafios, como da Índia, como do Paquistão, como da África do Sul, como do México, são desafios imensamente maiores do que o do Uruguai, o do Chile e de outros países que são muito homogêneos, muito pequenos, baseados numa produção específica de alguma coisa que lhe dá um certo conforto, né? Evidente, para o Chile passar a ser uma Holanda, ele vai ter que fazer o salto tecnológico, né? Quer dizer, existem paizinhos também na Europa que viraram outra coisa. Portugal, Irlanda, por exemplo, que foi o país que mais cresceu, saiu de um país com padrão de desenvolvimento semelhante ao chileno, ao argentino, nos anos 80, e hoje é um parque tecnológico fabuloso, né? Mas aí precisa resolver o problema da coordenação política. Hoje, eu, como não falo de economia, mas o nosso problema é o problema de coordenação política, eu acho. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Divirtam-se, sejam bem-vindos.